Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do One Talks. Eu sou a vossa host, Steffi, e hoje trago-vos um episódio saucy para apimentar o vosso dia. Hello everybody, I'm back! Então, eu estou de volta e este episódio é com visuals porque foi pedido e então aqui estou eu. Eu não tenho postado nada, absolutamente nada, porque as últimas 2 semanas, eu sei que eu não posto há mais tempo, ok? Mas as últimas 2 semanas foram semanas hectic, ok? Foram semanas very much crazy e eu não tive tempo de produzir conteúdo como gostaria e de estar aqui presente e falar convosco como eu gosto. E então eu tive de atrasar esses meus planos, incluindo vlogs e tudo, porque eu tenho um vlog pendente. Já está, pronto, os ficheiros já estão todos no programa, só falta dar aquele miminho especial para dar um toque de edição, mesmo que eu não faça assim grande coisa. Mas sim, cá estou eu, tive 2 semanas loucas porque tive de mudanças, tive de reajustar toda a minha vida à volta das mudanças, uma vez que eu saio do trabalho às 8, então, como podem prever, né, todo o processo de mudanças foi feito depois desse horário, o que é complicado, porque depois no dia a seguir tenho que acordar para ir trabalhar novamente. Mas, besides that, I'm good, I'm great, I'm fabulous. E por isso é que eu decidi gravar hoje este episódio de podcast a falar sobre trabalho e ambientes tóxicos, má liderança, falta de comunicação. Se vocês virem algum movimento estranho aqui atrás de mim, sim, este é o Curry, para quem não conhece. É o meu baby dog. That's my baby dog. Yeah, he's very cute, very sweet. E ele quis-me fazer companhia aqui hoje nesta gravação, porque ele está aqui a passar uns dias na casa da Titi. Então, falando agora de coisas importantes. Como vocês viram no título, não sei se o título é assim tão esclarecedor, porque o título literalmente só diz não és obrigado a nada. Mas isto é para falar no contexto de trabalho. Isto porque eu acho que já tinha mencionado anteriormente que iria falar sobre a minha experiência laboral, que foi traumática, eu diria, porque por causa dessa experiência eu sinto que na minha experiência atual eu tenho muitas mazelas e sinto que por causa dessa experiência não sou capaz de estar confortável a 100% num espaço em que até me dão esse conforto. I don't know if this makes sense, mas é assim que eu me sinto. E então eu decidi falar sobre isto porque até pode ser a realidade de muitos de vós e mesmo que não seja, para quem nunca trabalhou e está a ouvir isto, pode ser algum sinal, algum heads up para experiências futuras, caso vos aconteça. Pelo menos vocês já estão um bocadinho cientes do que é que pode ser um ambiente de trabalho tóxico e os efeitos que isso tem no pós-saída desse trabalho. Tecnicamente, eu vou contar-vos então tudo desde que começou. Eu comecei a trabalhar nesse sítio por volta de dezembro? Não, foi por volta de novembro de 2023. Eu fiquei a trabalhar lá durante 2 anos. E quando eu entrei nesse trabalho, estava tudo bem, a equipa era top, tipo, estava tudo ok. Eu estava a aprender, era uma coisa nova, era uma área nova, era na área do retalho de moda e era uma coisa que, pronto, nunca tinha feito, mas tinha interesse e lá está, sempre trabalhei no atendimento ao público, então atender clientes numa loja não ia ser assim tão diferente. Então, lá está, tive a minha experiência inicial, foi incrível, a equipa era top. Consegui me adaptar bem ao espaço, mas já no início já haviam sinais. Sabem quando existem sinais, mas nós começamos a tapar os olhos ligeiramente porque o que é que pode ser pior que restauração, não é? Afinal existe sítio pior. Porque sem dúvida que eu deixaria esse trabalho para voltar para onde eu trabalhava na restauração. It's okay. Mas, sim, tipo, já haviam alguns sinais, como a falta de formação que nos davam. Imagina, num dia vinha alguém explicar-vos uma lista com 50 coisas e vocês simplesmente tinham que decorar, porque vocês nunca mais iam ver aquela lista. Depois, tudo o resto que se aprendia era on the job, tipo on site, com a loja aberta, toda a gente ali a vir. E havia momentos em que tu já eras deixado sozinho enquanto ainda estavas em formação, o que para mim é bom porque tu aprendes mais rápido, mas at the same time tipo, não é assim tão bom porque tu ainda não sabes fazer bem as coisas para estar a fazer já as coisas sozinha.
E pronto, esses foram os pequenos sinais que eu fui vendo no início. Depois dessa fase, eu fui... Imagina, pronto, eu acho que eu quando entrei nesse trabalho, eu não tinha propriamente expectativas. Eu simplesmente achava que, pronto, ok, vou mudar de setor, é atendimento ao público, as chatices e complicações vão ser muito semelhantes, só que em vez de ser por causa de comida, vai ser por causa de roupa, ou estragos na roupa e coisas do género. Então eu acho que não tinha assim grandes expectativas para esse novo trabalho, eu simplesmente fui tipo open-minded, mas já a contar com a desgraça que muitas vezes é no atendimento ao público. E nessa minha estadia, nesse local, eu comecei a ver certas coisas que aconteciam que, pronto, ok, há aqui umas coisas que são bias, porque, pronto, tinha pessoas da chefia que, imagina, penalizavam não, né? Tipo, por exemplo, reclamavam comigo por causa de uma certa coisa que eu fiz, mas a chefia fazia e as outras pessoas que eram mais chegadas à chefia também estavam a fazer. Então era tipo, não pode ser chefe só para mim, ok? Temos que ser chefe, tens que ser chefe para toda a gente que aqui está presente. Então eu não posso levar as represálias quando toda a gente está a fazer exatamente a mesma coisa que eu estou a fazer. Só que como eu sou a pessoa mais recente, eu tenho que levar na cabeça como exemplo. Pronto. Isso também já me aconteceu uma vez num outro local de trabalho, era na restauração, em que eu era a pessoa mais nova da equipa, mas que tinha mais experiência no trabalho. E eu levei na cabeça, porque o meu colega fez as neiras, e eu estava a ouvir como se eu também tivesse cometido algo. O que é que acontece a seguir? O meu colega sai e a chefe diz: pronto, olha, eu sei que tu não fizeste nada, mas eu tinha que reclamar convosco em conjunto, que era para ele não achar que eu estava só a... Não, que era para ele me levar mais a sério. Eu disse: ok, mas isso não faz sentido, não é? Ela: sim, eu sei, só que eu sinto que se estivessem aqui os dois, ele ia levar as coisas mais a sério. Como tu claramente já tens mais experiência, então se eu disser aos dois, vai parecer que... Eu disse só: ok, whatever, that's your way of being a leader, then you're correct, honey, okay? I'm not complaining about your technique, I just don't agree with it, alright? Thank you. Yeah, foi basicamente isso. Mas pronto, neste trabalho onde eu saí, aconteciam situações assim parecidas. Mas tudo assim, sem stress e pronto, até mais tarde depois também simpatizei bastante com a chefe e tal, então nem foi assim algo tão heavy, porque até só aconteceu nessa vez e depois não aconteceu mais, até tivemos assim um bate-boca, porque foi unfair essa cobrança que me foi feita quando não era feita às outras pessoas que lá estavam, porque era mais próximo, anyway. Ou somos amigos, ou é chefe e eu sou empregada. Mas pronto, tipo, isso foram as coisas que começaram a acontecer lá na... Deixa eu ver se isto está a gravar correto. Está tudo a gravar como deve ser. Isso foram os primeiros sinais que foram acontecendo. Entretanto, algumas pessoas da equipa foram saindo e algumas coisas começaram a acontecer na empresa que começaram a afetar diretamente quem está a trabalhar em loja. Imagina, havia muitos problemas de logística, havia muitos problemas de qualidade das peças ou do produto, havia muitos problemas de mercadoria que, pronto, isto acaba por ser logística, né? Mas pronto, havia muitos problemas de mercadoria que não chegavam à loja, ou então se não era a questão da mercadoria que não chega, era tipo a falta de tamanhos, e obviamente que, ao não ter a mercadoria certa, não vão haver vendas. Então, I don't know what my bosses were expecting of me, or of us, when we don't have anything to sell. You know what I'm saying? E então, nós chegámos do tipo, pronto, ok, olha, vamos fazer o melhor que nós podemos com o que aqui há, com o que existe aqui, né? Vamos tentar, vamos ver o que é que as pessoas precisam, o que é que as pessoas estão a tentar procurar, vamos tentar pedir de outras lojas para mandarem para nós e não sei o quê. Mas acontece que o problema não era só na nossa loja, era um problema geral, ou seja, nós mesmo pedindo a outros também, ou seja, os outros estavam a tirar do estoque deles para nós termos, o que é ok, mas tipo só é ok se eles tiverem mais do que uma, se eles só têm uma também para vender, fica complicado. E muitas vezes também havia problemas no sistema porque não havia, ou seja, não havia anulação em sistema do estoque que está
estragado ou que tem algum defeito. Ou seja, os defeitos não eram tirados do sistema. Então o que é que acontecia muitas vezes? Nós estávamos baixa no sistema porque veio uma peça com defeito, deixávamos tudo identificado como deve ser, só que isso não era retirado do estoque das lojas. O que é que acontecia? Muitas vezes as lojas até tinham a mercadoria, mas era tudo defeitos. Então, tipo, para que é que eu preciso de defeitos na loja ou aí se eles não são vendáveis e eu vou estar a pedir aos meus colegas quando eles claramente não têm? Frustration. I'm sorry. Mas pronto, tipo, isso eram tipo situações que iam começando a acontecer. Depois, para além desses problemas mais logísticos e mais de produto, começaram a surgir problemas de chefia. Nós trocámos de coordenadora, passámos para uma outra coordenadora que não estava habituada a trabalhar com a nossa gama. E uma pessoa que não está habituada a trabalhar com a nossa gama claramente não conhece o nosso produto, porque é um produto diferente da gama principal. E por ser um produto diferente da gama principal, não é? Tu não sabes quais são as campanhas, não sabes qual é a nova mercadoria que vem, não sabes qual é a mercadoria que existe, e por mais que tu tentes estar dentro do assunto, se a nossa loja é a tua única loja que é da gama diferente, é normal que também não vais conseguir ter essa proximidade. E foi-nos dito, né, assim, de maneira muito frontal, direta, que a nossa loja era the list of her concerns, ok? Tipo, na lista de prioridades dela, nós estávamos, tipo, por baixo de todos os problemas que ela tem das lojas dela, depois estão os problemas dela, pessoais dela, né? E nós estamos em baixo. Nos foi dito assim, mas em teoria, o que ela nos disse foi, tipo, olha, não vocês são o meu último problema, tipo, se eu pode estar tudo a cair, ou melhor, pode estar tudo em condições, eu só me vou preocupar com vocês, quer dizer, não, se estiver tudo a cair, eu só me vou preocupar com vocês quando tudo o resto estiver no sítio. Então, pronto, tínhamos uma coordenadora que era muito distante, né? Eu não vou pôr as culpas nela, porque quem lhe deu o cargo de se responsabilizar pela nossa loja sabia perfeitamente que ela não estava por dentro desse assunto. Mas pronto, anyway. Depois voltámos a mudar de coordenadora, e com uma coordenadora que nos pareceu ser bastante acessível, uma pessoa que era relatable, porque também passou pelo mesmo que nós estávamos a passar, ou seja, também foi sales, então ela entendia os nossos problemas, ela via eye to eye connosco, só que depois as coisas começaram assim a cambiar um bocadinho o chip. E pronto, e quando isso começa a mudar, nós começamos a ver que, para além dos problemas que eu mencionei de logística, havia aqui um problema de liderança, porque a nossa loja, entretanto, ficou sem chefe, nós éramos todos sales, ninguém estava a assumir esse cargo, eu era a colaboradora mais antiga da loja, meio que acabava por assumir uma responsabilidade maior, mas não era chefe e não estava a exercer esse papel. Eu, desde que entrei naquela empresa, sempre disse que eu entrei aqui como sales, não tenho qualquer tipo de ambição de subir aqui, porque logo desde o início eu comecei a ver como é que eles trabalhavam e cenas do género. Pronto, passou. Mas mesmo assim, lá está, tipo, muitas das coisas que passavam acabavam a passar por mim, porque eu é que acabava por ser a pessoa que sabia, não é? Por estar lá há mais tempo. Mas pronto, não foi problemático, as pessoas da equipa também que passaram também, pessoas tranquilas, shout out Carla e Carolina. E pronto, né? Tipo, uma pessoa vai lidando com as coisas e vai vivendo e tipo, nós estamos a viver no limite, para começar, tipo, aquela loja começou a ser uma bola de stress, nós entrámos para lá já a estressar e ainda nem tinha começado o dia, ainda não tínhamos dado o punch e já estávamos a estressar. Entretanto, a nossa coordenadora começou também assim a mudar um bocadinho as coisas e pronto, ela era sempre em prol da loja e não sei o quê, só que eu sinto que por causa de quem estava acima dela estar a cobrar-lhe resultados, ela automaticamente cobrava esses resultados para nós. Mas o que é que sucede? Nas conversas que eram trocadas, nós dizíamos muitas vezes, tipo, olha, isto é o que está a acontecer, por isso é que não estamos a conseguir atingir os resultados, mesmo a nível de percentagens, estamos muito abaixo das outras lojas que são comparadas à nossa, mas é por causa disto, daquilo, daquilo outro, não sei o quê. Pronto. E por mais que nós disséssemos quais eram os problemas, e por mais que a coordenadora, quando lá fosse, tipo, visse, né? Havia as provas daquilo que nós estávamos a dizer,
havia sempre aqui uma insistência em querer cobrar. Mas o que é que acontece quando se cobra muito? E não nos dão as ferramentas para conseguir atingir aquilo que nos estão a cobrar? Nada. Ou seja, nós ficamos frustrados por estarmos constantemente a ouvir a mesma coisa, a ouvir as mesmas exigências, e depois nós vamos responder, e quando nós respondemos já somos os maus da fita. Nós estamos a denegrir a empresa. Nós estamos a agir de forma errada e contra aquilo que a empresa se rege na vida e no mundo e no mercado. Mas o problema é, a empresa pode ser tudo o que a empresa quiser, mas se a comunicação interna da empresa for péssima, se a empresa não for capaz de dizer aos seus empregados quais são os problemas que eles estão a passar, de ser minimamente transparente em relação a questões que afetam diretamente aquilo que é exigido aos colaboradores, os colaboradores não vão poder fazer nada. Como é que é culpa nossa que vocês não fazem o vosso trabalho como deve ser? E peço desculpa que eu estou a olhar para baixo, porque eu tenho aqui um monitor que está a projetar aquilo que está assim na câmara, mas eu tenho que falar para aqui. Como é que vocês querem vir cobrar a nós, colaboradores, meros colaboradores, que acordamos todos os dias para vir para aqui dar a cara ao cliente e que temos que e todos os dias temos que dizer não temos o tamanho, perguntam-nos quando é que vem, nós nunca sabemos, porque a mercadoria pode chegar como pode não chegar. Como é que vocês querem culpar esses problemas de logística quando são vocês que nos dão essa informação? Eu não posso estar a fazer um trabalho redobrado porque vocês não me passam informação. Estão a entender? E isso era um problema constante, por mais que nós disséssemos, olha, isto está a acontecer devido a isto, aquilo, aquilo outro, vinham sempre dizer, a vossa loja é a única que não vende, vocês estão com valores muito baixos, as outras lojas todas estão a vender estes produtos, vocês não vendem. E eu dizia sempre, eu não posso justificar a minha falta de vendas porque a loja dos outros estão a vender mais. Como é que vão fazer essa comparação? As pessoas que vão lá comprar são as mesmas? Pergunto-me, não é? Pergunto-me a mim e perguntei também à coordenadora. Se as pessoas que vão comprar à minha loja não são as mesmas pessoas que vão comprar às outras lojas. Vocês decidiram mudar completamente a estética da roupa que vocês produziam, decidiram fazer algo mais minimalista e agora, né, que não estão a ter os resultados desejados porque o público que frequentava a minha loja era público folclórico, eles gostavam de flores, riscas, as cenas mais feias que vocês pudessem pensar, as pessoas que frequentavam aquela loja amavam. Era esgotava num fim de semana. Era logo, direto. Sem pensar muito, aquilo era foi, acabou, não temos mais estoque. Só que a empresa decidiu mudar. Só que nessa coisa da empresa decidir mudar, fazer assim, não sei o quê, talvez lhes podia ser mais barato fazerem as coisas assim. Mas vocês têm que pensar, porque o que resulta numa loja, se calhar não resulta tanto noutra. E isto tudo porquê? Por questões também de localização, de público que frequenta. E nós até podíamos ir vendendo. Vendíamos era em menor quantidade comparado a outras. Mas lá está, se nós estamos a dar o feedback, e o feedback não éramos nós que inventávamos, porque as pessoas que visitavam as lojas é que diziam vocês já não têm isto, vocês já não têm aquilo, nós não, agora só temos assim, este modelo, acaba por ser isso, dizíamos todos os benefícios que aquilo tinha, se era mais respirável, se era mais flexível, se era adaptável, se era azul, se era amarelo, nós dizíamos absolutamente tudo. E o que é que acontecia? Absolutamente nada, porque as pessoas queriam eram flores, as pessoas queriam riscas, as pessoas queriam borboletas, as pessoas queriam tudo o que não fosse básico, tudo o que não fosse monocromático, as pessoas queriam. E nós não tínhamos. Passamos a informação a quem tem poder para tomar alguma decisão. O que é que nos dizem? Pois, mas a loja não sei o que vendeu. Assim não. Eu não consigo, vocês não conseguem e assim não dá. Porque se eu estou a dizer que o meu cliente habitual é um cliente que já vai à loja desde que eu comecei a trabalhar lá e se calhar já ia antes. Se eu estou a dizer que o meu cliente procura isto, passa a informação ao teu chefinho de cima e diz, olha, mas há muita procura, mesmo que não seja em todas as tuas lojas. Mente. Inventa. Arranja números, percentagens, o que for. Mas, pelo menos diz, passa essa informação, faz com que essa informação seja passada. Mas não, nós passávamos essa informação, que para mim é uma informação valiosa quando eu trabalho num ambiente destes e quando eu sei que o público está habituado a isto. Ok, que vocês quiseram mudar, mas tendo em conta que vocês já têm uma gama que é assim, minimalista, a outra, porque é que vocês não continuam a fazer as coisas diferentes? Porque senão é mais do mesmo. Vamos a ver e os produtos não são assim tão diferentes, então se calhar não faz assim tanto sentido ter
duas diferentes. Enfim, espero não estar a dar spoiler do que é que eu estou a falar. Enfim. Mas sim, tipo, e nós passávamos essa informação e a informação era completamente descartada. Ou seja, tipo, a nossa informação era lixo. Porque a única resposta que eles queriam é que eles muitas vezes queriam que nós mentíssemos, sabem? Do tipo, sim, nós vamos tentar fazer melhor e vamos tentar vender, até ao final do dia vamos tentar atingir o objetivo, vamos tentar ser e tal e coisa. Eu até podia dizer isso, mas eu não podia deixar de dizer a verdade. Que a verdade é, os clientes não compram porque isto mudou bastante e eles estavam habituados a uma coisa que vocês já não fazem. E então é normal, se o cliente da loja de Aveiro preferia isto, e nós estamos a dizer, estamos a tentar ver, pronto, ok, vem aí uma nova estação, quando tiverem a produzir a nova coleção, tentem ir dando esse plugin às pessoas que têm poder de decisão de verdade no que é novas coleções, para tentarem implementar essas coisas e vamos ver, fazem um teste, se calhar, né? E veem os resultados. Mas não. A nossa informação, nós dizíamos, era pegavam naquilo, metiam lixo assim. E é por causa disso que vocês não estão a vender? Tipo, foi o que eu acabei de dizer, lady. What you mean? Tipo, sim, nós não estamos a vender porque as pessoas procuram isto e nós não temos. Ou então as pessoas procuram certos tamanhos e nós não temos. E é isso. Mas pronto. Tecnicamente, tipo, isso foi o que começou a desmotivar ainda mais a equipa em geral. E depois, obviamente, que chegavam pessoas novas para trabalhar, eu não tinha o mesmo ânimo. Eu não tinha o ânimo de dizer às pessoas, tipo, olha, para fazer isto é assim. Tudo o que era questões do trabalho, que a pessoa ia ter mesmo de saber para poder desempenhar o melhor papel possível, eu ensinava. Agora, outras questões, quando as pessoas me diziam, isto é um bom sítio para trabalhar, o que é que vocês acham? Estás aqui há quanto tempo? Tenho que mentir? Eu não consigo mentir, até porque chegou a acontecer, né? Tipo, ter de dar formação, dei a formação, tudo ok, e com todos os dias ali a dar apoio e tal, mas depois quando chegavam estas questões, por mais que eu dissesse que, olha, depende muito daquilo que estás à procura e não sei o quê, se sempre quiseres trabalhar numa loja de roupa e isto e aquilo e não sei o quê, e pronto, é uma marca assim e tal, pronto, depende muito de quem tu és. As pessoas viam o meu dia-a-dia, as pessoas ouviam-me a falar ao telefone com outras pessoas e pessoas tipo internas, né? Tipo, ouviam-me a falar e as pessoas também chegavam às suas conclusões, né? Tipo, não é assim tão difícil, não é? E até porque as pessoas não precisavam de passar assim tanto tempo naquela loja para sentirem estabilidade, para sentirem a falta de transparência. E depois o que acontecia muitas vezes é que a nossa coordenadora às vezes tentava projetar as ideias dela que não faziam muito sentido, ela tentava projetar isso para nós e dizia-nos do tipo, não é? Do tipo, não achas? Tipo, o que eu estou a dizer faz total sentido. Nós ficámos tipo, não faz. Lady, não faz. Não faz e eu estou a dizer que não faz. Eu já expliquei o porquê que a tua ideia não faz sentido. E pronto, tipo, eu acabei por sair de lá porque o meu contrato terminou e eles é que decidiram não renovar o contrato. Foi ótimo, confesso, tipo, foi a melhor coisa que me aconteceu. Sem dúvida, a melhor coisa que me aconteceu foi eles não quererem renovar o meu contrato, porque eu ainda estava a pensar ficar lá mais 2 meses para aí. E ela estava a pensar ficar até ao final do ano, mas eles decidiram por mim e eu agradeço até por eles terem feito essa decisão, porque ao tomarem essa decisão disseram uma coisa muito clara. A partir do momento em que a minha coordenadora vem falar comigo e diz-me que o motivo pelo qual eles não vão renovar o meu contrato é porque eu sou uma ótima profissional. Hello! O tic e o tec não estão a fazer tec e ticas. Estão a entender o que eu quero dizer? É tipo, então estás-me a dizer que tu estás-me a mandar embora porque eu sou uma ótima profissional e eu não posso ficar aqui. Porquê? Porque na ótica dela, né? Porque ela também teve peso nessa decisão, na ótica dela, a minha presença estava muito provavelmente a desmotivar outras pessoas que lá estavam a trabalhar. Eu já não estava a dar o máximo no meu trabalho, o que aí eu até posso lhe dar toda a razão. Não conseguia, a partir do momento em que eu estou a dizer uma coisa e it's not clocking to you, is it? It's not clocking to you. A partir do momento em que eu digo uma coisa e tipo, as pessoas não entendem, né, também fica assim um bocado difícil de eu fazer o meu trabalho quando eu não tenho as coisas para fazer.
E eu continuo a receber updates desse espaço, porque tem lá ai meu Deus! Porque tem um rapaz que trabalha lá, com quem eu ainda trabalhei, e atenção, malta, as questões continuam a ser exatamente as mesmas, tipo, os problemas continuam a ser exatamente os mesmos. E eu pergunto-me quando é que eles vão mudar, não é? E, tipo, é um sítio onde as pessoas não param, as pessoas não entram na empresa com vontade de crescer, porque não precisam assim de tanto tempo para ver a realidade. E eu acho isso muito triste, principalmente na marca que é, porque muita gente olha para a marca e fica tipo, uau, que loucura, what the hell, so cool. E depois, se conhecessem a história de dentro, iam ver que tipo, isso afinal não é tudo luxo, isto afinal não é tudo aquilo que eles vendem, porque a valorização dos colaboradores é muito pouco recebida, ou nem é recebida, né? E às vezes quase que parece que tens que ser um lambe-botas para poder ser alguém lá dentro. É tipo, that's not my character, ok? Tipo, ou vocês valorizam por aquilo, pela profissional que eu sou, coisa que não conseguiram fazer, por isso é que me mandaram embora, porque eu sou uma ótima profissional. Ou então vocês, não sei, porque a única solução que eu vejo é tipo, é valorizarem as pessoas pelos profissionais que as pessoas são, ou por aquilo que vocês queiram que eles sejam dentro da empresa, tipo, ofereçam boa formação. E não é só formação para quem está em loja, é formação até para quem é coordenador, para quem é chefe, porque todas estas pessoas precisam desse papel. Eu ouvi relatos de chefias que eram muito más, do tipo, que deitavam a autoestima das pessoas abaixo e tipo, isso não é normal, isso não é ser chefe, isso não é ser líder, isso é ser só a bad person, estão a entender? Tipo, para seres má pessoa, tu podes ser má pessoa em qualquer situação da tua vida, não precisas de ir para o trabalho e achar que a hierarquia te dá o direito de fazer isso, ok? Então, tipo, get it together, ok? Tipo, se vocês trabalham num sítio em que vocês sentem que vocês falam das coisas e não são ouvidos, vocês tentam apaziguar as coisas e tentar ser presentes e estar lá, e vocês sentem que quanto mais vocês fazem, menos vos valorizam, saiam, desistam, tipo, bye bye, I have life besides this. E foi como eu disse no outro, não é? Tipo, por estar constantemente envolvida num ambiente que me consumia de uma maneira tão extrema, porque era estressante, todos os dias eram exatamente a mesma coisa, todos os dias era um telefonema a dizer, olha, vocês não estão a vender, vocês não estão a vender, vocês não estão a vender, tipo, de todos os dias que eu trabalhava na semana, tipo, era todos os dias a ouvir exatamente a mesma coisa, se não era por telefone, era presencialmente quando haviam visitas de coordenadores à loja. E era isto, e nunca ninguém foi capaz de ser honesto connosco e dizer, tipo, olha, nós estamos a passar por um momento difícil na empresa, por isso é que estão a haver essas dificuldades, pronto, pedimos desculpa para vocês, espero que isso não vos desmotive, nós vamos tentar solucionar este problema e vamos tentar fazer melhor. Opa, não é fraqueza a empresa demonstrar aos seus colaboradores que está a passar por problemas, até porque nós, pessoas, passamos por problemas, as empresas pobres coitadas são geridas por pessoas, também têm que passar por problemas, principalmente quando as pessoas que estão à frente são pessoas que não têm qualquer tipo de tato com o emocional, tipo, não são empáticas, estão a entender? Tipo, eu tive a oportunidade de conhecer hierarquias mais altas da empresa e tipo... E assim, eu aposto que muitos de vocês também já tiveram pessoas assim na vossa vida, a passar amigos ou colegas de turma, cenas do género, que eram aquelas pessoas que vocês viam claramente que não estão bem e que sabiam que as coisas não estavam bem, mas fingiam a felicidade a um nível que vos vendiam essa imagem de tipo, não desistam, nós vamos conseguir atingir todos os nossos objetivos, não se esqueçam de rir. Todos vocês tiveram isso e tipo, uma das pessoas da hierarquia mais alta da empresa era exatamente assim, era tipo completamente delusional, mas é tipo, fake it till you make it, right? Mas sim, tipo, isso acontecia e eu sinto que exatamente por a pessoa não aceitar que a transparência, a comunicação aberta e ativa
é a melhor solução, ou estes 3 fatores são a melhor solução para conseguires manter as pessoas na empresa, manter as pessoas motivadas a trabalhar, porque se vocês estão a trabalhar no problema principal, nós vamos ter vontade de trabalhar no problema atual, vamos conseguir contornar as dificuldades que temos em fazer vendas, porque vamos ajudar os nossos clientes de forma completamente diferente. Mas não havendo isso do outro lado, é quase como se nós tivéssemos uma barreira gigante entre nós e o cliente, e quando o cliente entra nós ficamos tipo, temos de fingir, né? Tipo, não estou a ouvir, não consigo ouvir, oh meu Deus, não consigo ouvir. Porque é triste terem-se passado os anos que se passaram e a mercadoria. I didn't say that. Who said that? Who said that? Not me. Mas pronto, pessoal, era só para falar sobre isto. Tecnicamente foi um desabafo sobre o que foi a minha experiência laboral nessa empresa. Espero que vocês tenham captado aqui que há coisas que eu valorizo muito no meu local de trabalho, por isso é que estou satisfeita no local onde estou agora, porque há transparência, há valorização, há comunicação aberta e há vontade e intenção de querer fazer melhor, não só para quem está a trabalhar fazer um ótimo trabalho, mas também para quem vem para consumir os nossos produtos e serviços. E isso é uma coisa que muito pouca gente reconhece, até porque quem normalmente trata dessas decisões mais importantes são pessoas que têm que ter um perfil de líder, têm que ser uma pessoa que não é só o chefe para mandar, não é só o chefe para exigir, mas é um chefe que sabe analisar as situações, que sabe te acompanhar nas situações, que sabe te formar para seres a melhor pessoa em determinadas situações, mas que sabe também ser uma inspiração, que sabe também falar contigo de uma maneira não pejorativa ou não negativa, sem tentar te deitar abaixo, sem te fazer sentir culpado pela desgraça que é a empresa. E essa pessoa tem que ter essa capacidade humana de conseguir falar sem ser frio, sem ser aldrabão, sem ser mentiroso, sem ser um tapa-olhos. Okay? Essa pessoa tem que ter a capacidade de entender que a transparência é the best policy, e quanto mais transparentes os chefes forem com os seus colaboradores, não digo em todos os sentidos, porque há coisas que se calhar é sempre melhor manter privado, principalmente algo que ainda não está 100% decidido ou que ainda não tem um pé à frente para resolver, se calhar podem guardar isso até tomarem uma decisão para agir, porque é muito mais fácil para nós como colaboradores conseguirmos estar alinhados com o propósito e a missão da empresa quando nós estamos por dentro, quando nós sentimos que assim, nós sentimos a dor da empresa, então nós vamos nos tornar pessoas mais capazes de fazer para que consigamos manter o estatuto atual, e quando estivermos bem nós vamos conseguir fazer muito mais. E é isso, era só isso que eu pedia. Eu acho que é simples e acho que é óbvio e é claro, mas há pessoas que já vivem nessa cultura do tapa de olhos e da falta de transparência e já começam a acreditar nas coisas, então não conseguem absorver novas ideias, então fica complicado. Mas pronto, maltinha, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não passem por situações dessas, se já passaram, espero que vocês estejam a recuperar e bem, e vemo-nos num próximo episódio. Don't forget to taste the sauce before the pasta. Bye! Gods, I am Alicia, Felicia.